E vem conferir uma análise do capítulo 21 de Boruto 2 Blue Vortex. E saiu o capítulo 21 de Boruto 2 Blue Vortex. Sim, eu demorei tanto para fazer a análise do capítulo 20 que praticamente 2 semanas depois já saiu a análise do capítulo 21. E bom, a partir desse capítulo nós vamos descobrir um pouco mais desse Mangekyou Sharingan da Sarada. E em vez da gente começar já da luta da Sarada contra o Ryu, que é o que estava prometendo no capítulo passado, a gente vai entender por que a Sarada desenvolveu o Mangekyou Sharingan só agora. E como a gente vai fazer isso? Reprisando todo o Boruto, só que pelo olhar da Sarada. Então a partir daí, cada página a gente vai vendo através de aspas, momentos que a Sarada foi se colocando para baixo pelo que as pessoas vão falando. Tanto que a primeira conversa dela é ela com a Shou, onde a Sarada fala que o sonho dela é ser Hokage, e a Shou fala que o sonho dela é só encontrar um homem muito bonito. Logo depois, corta pra ela falando que ela quer ser uma Hokage, mas aí com o Boruto. E o Boruto fala que, na verdade, o sonho dele é só realmente se inspirar no pai da Sarada. Ele quer ser como o Itachi. E depois você vai focar na representante, no Konohamaru, no 7º Hokage, que é o Naruto, falando como a vila é uma família. Então, a partir daí, você meio que vai recapitulando toda a história de Boruto pelo olhar da Sarada, para mostrar um ponto que a Yodo falou no capítulo passado, que seria: você tem um poder gigantesco dentro de você, mas você não consegue e não sabe utilizar ele, porque você fica reprimindo ele. Se você libertar esse poder, se você usar esse poder, você poderia ser muito mais forte. Tanto que o último capítulo, a última página de memória, é quando ela lembra de um momento onde ela poderia usar o poder dela contra o Kawaki, ela não usa porque ela ela não consegue ir pra cima, e o Boruto salva ela, ganhando uma cicatriz no olho. Isso é muito interessante, porque se você parar pra pensar, quando você lê Boruto pela primeira vez, você não pensa nisso, você só pensa, tudo bem, o Boruto quer ser protagonista, então ele é o protagonista, então sempre dá mais espaço pra ele. Mas se parar pra pensar, e eu falei isso no capítulo passado, a Sarada, ela é uma das melhores personagens femininas que existem no universo de Naruto. Não é a melhor, talvez não seja nem top 10, mas quando você pensa como um todo, ela tem uma discussão no top 10 pela forma como o autor aqui consegue dar mais espaço para ela. E tudo bem, ele faz um certo retcon. Retcon é quando você revisita uma parte já contada de uma obra, só que mudando alguns fatos para você realmente dar uma nova experiência. Você acaba mudando o que já foi feito. Aqui ele faz isso, porque ele pega momentos do mangá e ele muda para a Sarada ter mais importância. Mas mesmo assim, valeu a pena. Isso é um retcon bem feito, porque aqui você mostra como a Sarada realmente em vários momentos do mangá poderia ter sido mais forte. Poderia ter mostrado todo o seu poder e ter ajudado desde o começo. Tanto que logo depois já mostra momentos onde ela questiona as pessoas sobre por que isso está acontecendo, por que as pessoas estão contra o Boruto, por que ninguém apoia o Boruto. E isso é interessante, porque você vai vendo como a Sarada sempre realmente se reprimiu para fazer com que o seu poder nunca acontecesse, fazendo mais sentido do que aconteceu no capítulo passado, melhorando o capítulo passado, deixando esse bom e até melhorando fatos da Sarada ao longo de toda a obra. Logo depois disso, já foca no Sasuke e no Boruto conversando. Nesse ponto, quando eles conversam, o Boruto quer saber um pouco mais do Mangekyou Sharingan. E o Sasuke explica vários pontos interessantes. Primeiro, o Mangekyou Sharingan ele só é despertado a partir de uma grande tragédia, um grande momento emocional que faz com que você consiga despertar. O do Sasuke despertou logo depois que ele matou Itachi, por exemplo. O Madara despertou depois da morte do seu irmão. Então você consegue perceber que realmente tem uma ligação de um fato trágico trazendo isso. E a partir daí, o Itachi fala pro Boruto que ele... o Sasuke fala pro Boruto que ele realmente acredita que a Sarada pode estar falando a verdade pela forma como ele vê que ela vai conseguir despertar o Sharingan. Até o Sasuke já sentiu esse poder oculto, que também faz sentido, não é algo furo de roteiro, porque Yodo sentiu. Se a Yodo sentiu no capítulo passado esse poder dentro da Sarada, obviamente o Sasuke conseguiria sentir. E ele fala que sabendo disso, sabendo desse potencial, ele confia nela para falar que o Boruto é inocente. Então também é interessante essa ligação que eles fazem nessa conversa do Boruto com o Sasuke. Logo depois, mostra mais alguns pontos da grande tragédia de ninguém confiar nela, dela se sentir impotente, de como aquilo não vai se despertando nela, e aí finalmente foca nela com o Mangekyou Sharingan. E aí começa a verdadeira luta, Ryu versus
Ryuki versus Sarada. E a Sarada começa usando todo aquele Mangekyo Sharingan novo, que são várias bolas em volta dela. E aí, a partir daí, o Ryuki não consegue utilizar a areia. Porque a areia de ferro, mesmo sendo muito poderosa, ela sempre é atraída por aqueles buracos, ou não consegue chegar perto. Então, a partir daí, ele percebe que não tem o que fazer. Ele tenta até colocar a areia por baixo para tentar acertar ela, mas nem assim funciona. Ele não consegue atingir a Sarada. E até que o Mitsuki fala. O Ryuki, obviamente, fica surpreso, fica em dúvida do que está acontecendo, mas logo depois disso, o Mitsuki fala, aquilo é gravidade. Então ele explica pra gente a partir daqui o que é o novo Mangekyo Sharingan da Sarada. Ele consegue controlar a gravidade. Tanto que ele fala, nenhum objeto ali em volta está atingindo eles. Só a Sarada está controlando. Então a Sarada, ela não é um poder de gravidade, o que está em volta dela, ela realmente vai jogar pra fora, ou ela vai atrair pra ela, como o Pain fazia, por exemplo. Não, ela tem um poder tão grande, um equilíbrio tão grande, o poder dela, que ela consegue controlar a gravidade do lugar, só mexendo no que ela quer. Se ela quiser, ela pode tirar toda a areia daquele lugar sem afetar em nenhum momento o Mitsuki e todo mundo que está à sua volta. É um poder extremamente forte e mesmo assim muito interessante. Espero que usem muito mais a partir daqui, porque eu gostei muito dessa ideia. E logo depois tem mais alguns flashbacks e a Sarada percebe o que fez ela despertar o Mangekyo Sharingan, que foi, ela ao longo de toda a sua jornada, ela sempre sentiu que todos aqueles pontos que ela mencionou ao longo dos flashbacks do capítulo eram fraquezas, mas não, aquilo são forças. E quando ela fez a sua fraqueza se transformar em força, fez com que ela finalmente conseguisse soltar aquele Mangekyo Sharingan. Fez com que agora ela virasse uma guerreira de verdade. Isso é muito legal, porque é até uma mensagem muito bonita, considerando que o público, principalmente que lê Boruto, é um público mais jovem. Uma mensagem como essa de que faça suas fraquezas se tornar uma força, não se coloque para baixo, seja melhor do que você pode ser, eu acho uma mensagem muito impactante, uma mensagem muito forte que uma geração pode funcionar muito bem, e por isso que eu repito, a Sarada é uma das melhores personagens femininas desse universo de Naruto, pela forma como o Kishimoto não desenvolveu as personagens femininas em Naruto, e aqui a Sarada está tendo espaço para ser desenvolvida. Eu gosto muito dessa mensagem, muito forte, de que você tem que lutar contra suas fraquezas, talvez uma das melhores mensagens que Boruto conseguiu desenvolver ao longo da sua obra até agora, e então é bonito, é bem feito e conversa muito bem com gerações diferentes, de forma diferente. Ainda mais se você é um adolescente lendo Boruto, eu acho que vai fortalecer muito mais para você que se sente inseguro e talvez se motive a realmente a querer ir atrás dos seus sonhos, dos seus objetivos, ser mais forte do que você é. Logo depois, ela consegue fazer um poder maior que acaba atraindo o Ryuki lá para dentro. Ele luta o possível para sair de lá. Mas apesar de toda a luta, a Sarada usa toda a força do Mangekyo Sharingan e, como é padrão, o olho dela começa a sangrar porque ela tá gastando muito da sua força para fazer aquilo acontecer. Aquela bola engole o Ryuki e ele acaba morrendo, tanto que a alma espinhosa dele acaba indo para fora, sendo destruída, e a Eida fala, o Ryuki foi destruído. Nesse ponto foca no Koji e no Boruto e eles começam a conversar. E a partir daí, o Koji, que já viu o futuro e todas as alternativas possíveis, ele fala que ele já sabia que isso ia acontecer. Ele explica pro Boruto que se o Boruto fosse pra luta, ele ia ser capturado e a Sarada não teria essa confiança de soltar suas fraquezas. Então ela nunca soltaria o Mangekyo Sharingan. Então ele sabia o que ia acontecer, mas ele nunca falou sobre isso, porque falando nisso iria acontecer todos os problemas e seria um final não muito interessante. O Boruto fica bravo com essa informação, porque ele acha que ele poderia ter ajudado. A partir daí ele questiona o Koji se ele acha que ele sabia da morte da Yodo, porque a morte da Yodo também ajudou muito na descoberta do Mangekyo Sharingan, e ele fala que só tinha essa alternativa de novo, falando que se realmente ele fosse lá, ele seria capturado. O Boruto fica revoltado porque ele acha e ele tem certeza que ele poderia fazer mais do que ficar sentado, e que o Koji, sabendo da morte de uma personagem, acaba irritando ele. Nesse ponto, o Koji pelo menos fala, tentando mudar de assunto, ele fala, mas no poder que está agora, o Konohamaru vai ganhar da Matsuri. Nesse ponto, foca no Konohamaru contra a Matsuri, e a hora que a Matsuri não está desconcentrada, o Boruto aparece e mata ela, destruindo ela completamente. Foca no Koji falando que ele é um idiota, porque ele chegando lá vai ir para uma alternativa onde o Jura vai chegar na batalha e provavelmente vai capturar ele. O Jura aparece e fala, você finalmente apareceu, e o capítulo se encerra. Mais um bom capítulo de Boruto. Por incrível que pareça, os três últimos capítulos de Boruto foram bons. E olha só que surpreendente, quando o mangá foca bastante na Sarada, ele funciona. Faz tempo que eu falo sobre isso. Como a Sarada é um potencial gigantesco que é muito desperdiçado aqui. Finalmente ela tem espaço. Nos dois últimos capítulos que a gente desenvolveu ela através do amor dos personagens e do carinho que ele tem por todo mundo,
fez com que o mangá ficasse muito melhor, muito mais interessante. E agora, por exemplo, eu fiquei motivado para ver mais da Sarada e ver o que vai acontecer a partir de agora em Boruto, porque até esse momento para mim era um mangá que não me interessava. A forma como esse capítulo foi só desenvolvendo a luta, não tem muito o que discutir sobre ele, mas eu gostei muito do desenvolvimento da Sarada. Eu acho que esse é o ponto principal. Gera um interesse para saber o que vai acontecer agora com o Boruto, e o Boruto e a Sarada se reencontrando. Agora que a Sarada tem sentimentos reais pelo Boruto, ela consegue falar sobre isso, mas mais do que isso, o desenvolvimento da personagem, a forma como ela foi feita e desenvolvida me agradou muito, me deixando muito feliz com o resultado que foi feito aqui. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que achou do capítulo 21 de Boruto? Gostou ou não? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.